Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e quero desde já agradecer você por estar aí para nos acompanhar a partir deste momento no estudo da Palavra de Deus que faremos. Nós, neste canal, estamos estudando uma série que tem como título O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. E esse encontro é o de número 69. Se você então não assistiu os outros vídeos, para que você realmente saiba daquilo que nós estamos a tratar, vamos tratar neste encontro, para que você realmente fique inteirado e não fique, evidentemente, com alguma dúvida, quem sabe, ou até se sentindo ferido, o fato é que nós já temos tratado em cada um dos nossos encontros assuntos para hoje, no amadurecimento do tema, estarmos aí do conflito cósmico a falar de forma direta como nós estamos falando, ou vamos falar no encontro de hoje. Então, para que você sane qualquer dúvida a respeito do que será tratado aqui, a minha recomendação é que, na oportunidade, você também assista os outros vídeos que já gravamos, porque eles estão se estendendo, se explicando, se complementando e chegamos no encontro de hoje. Assim, nós vamos dar sequência nos próximos encontros, todos os encontros com base no tema O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. Esse é o encontro, então, de número 69 e agradeço você por estar aí para nos acompanhar neste encontro. Eu estou com a Bíblia aqui, irmãos, e a minha recomendação também é que se você puder ter uma Bíblia para nos acompanhar naquilo que nós vamos ler, isso será muito útil para que você possa também sintonizar a mente, a atenção naquilo que nós estamos a tratar. Enfim, eu peço a você, se for possível, que você abra lá em Apocalipse no capítulo 2. Ali fala no capítulo 2, o capítulo 3, sobre as 7 igrejas, uma profecia sobre as 7 igrejas, nesses 2 capítulos, mas que diz respeito ao histórico da igreja cristã, desde o seu início, agora, ao tempo do fim, desde o princípio, e percorre toda a era cristã, e chegamos ao tempo do fim, com a igreja de Laodiceia, e Deus tem uma mensagem para todas as fases da igreja, para todos esses períodos nessa era cristã. E eu gostaria de considerar o que Deus repete para todas essas igrejas, que serve para que nós consideremos da sua parte em relação a nós. Então vamos ver o que Deus tem de recado especial no Apocalipse, que é para o nosso interesse. Apocalipse capítulo 2, verso 7, a primeira parte diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igualmente, Apocalipse 2, verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para o terceiro período da igreja, Apocalipse 2, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ainda na continuidade, para a quarta igreja, o quarto período da igreja, em Apocalipse 2, verso 29, nós lemos: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, para o quarto período, para o quinto período, a igreja de Sardes, nós lemos em Apocalipse 3, verso 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O sexto período é Apocalipse 3, verso 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E, finalmente, para o período da igreja de Laodiceia, o último período, nós lemos em Apocalipse 3, 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Enfim, por que tanta repetição para todos os períodos? Essa mesma frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é para entendermos que o Apocalipse, por excelência, é um tratado final de Deus para nós no tempo do fim, para que prestemos atenção, para que entreguemos a nossa atenção às orientações de Deus, principalmente contida no Apocalipse, que é uma mensagem para nós no tempo do fim. Então tem muitas revelações, muitas admoestações, advertências para que possamos saber em que direção tomarmos, aonde trilharmos e, enfim, Deus está como um pai de amor procurando abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, para que nós não venhamos a nos perder dos enganos que Satanás tem preparado para o tempo do fim. O Apocalipse, então, é um chamado de Deus para que saiamos
do exército de Satanás, que Deus aponta como sendo a grande Babilônia, que é um indicativo de confusão de povos, multidões, nações e línguas, é um conglomerado, uma mistura de ideologias, filosofias, conceitos, enfim, para que saiamos da grande Babilônia e para que venhamos a nos posicionar no exército de Deus. Aqueles que focam a sua atenção e vivem aquilo que Deus diz na sua santa palavra. Então, o exército de Satanás tem uma multiplicidade de conceitos e ideologias e eles querem se unir com base nessas diferenças. Uma unidade na diversidade. A princípio parece uma coisa boa, a princípio é comovente, mas não é assim que funciona aos olhos de Deus. Isso nós já temos provado aí, temos mostrado pela Bíblia que Deus não aceita uma unidade na diversidade. A propósito, antes da entrada do pecado, é como se Deus fosse um grande regente no universo e ele criou a diversidade, ele criou as diferenças, mas o grande regente do universo, que é Deus, ele criou as divergências com um mesmo propósito, com um mesmo objetivo, uma mesma direção, um mesmo conceito daquilo que é certo, daquilo que é puro, daquilo que é santo e sagrado. Então, o maestro, o que ele faz? Ele lida com vários instrumentistas, cada um entona um instrumento, ali libera um acorde, um som diferente um do outro com seus instrumentos. Mas diante da regência do grande maestro, todos estão tocando a mesma música. A melodia se torna perfeita, porque todos estão focados na mesma pauta musical, na mesma música, na mesma melodia. Então, a harmonia do céu consiste em todos andarem no mesmo conceito, defenderem a mesma causa. Não existia lá no céu aquele negócio de, olha, eu não penso como você pensa, não é assim que eu vejo as coisas, eu não entendo dessa maneira. Todos lá estavam em mais perfeita concordância. Diz o livro de Amós 3, verso 3. Por acaso podem duas pessoas em desacordo andarem juntas? Então é uma pergunta retórica que, evidentemente, para entendermos o que Deus está querendo dizer aí, é que não tem como andarem juntas. Então, a incompatibilidade é tão grande, no caso, Lúcifer lá no céu com Deus se tornaram tão antagônicos que foi preciso ele ser expulso, porque não podem o santo e o profano, o certo e o errado andarem juntos. Então, não existe harmonia de verdade. A ideia foi tão discrepante lá no céu que ele quebrou a paz, ele quebrou a harmonia, houve o desentendimento e no endurecimento, no amadurecimento dessa oposição lá no céu, Lúcifer teve que ser expulso do céu. E a Bíblia, em Apocalipse 12, verso 12, fala que agora ele vem criar essa Babilônia na terra. É ele que está unindo os homens na diversidade. Cada um defende o seu ponto de vista. Imagine agora ele como regente aqui na terra e todos como uma orquestra, né? Com os seus instrumentos. Um puxa um pagode, outro puxa um rap, outro puxa um rock, outro puxa um bolero, outro puxa uma valsa e cada um puxa um estilo de música naquele momento, né? E pode haver harmonia, pode haver, na verdade, um alento, uma paz diante dessa montoeira de instrumentos tocando ao mesmo tempo. Satanás ele está querendo unir o mundo nessa diversidade. E a Bíblia, em várias partes, e é isso que nós já tratamos aqui, Deus nos adverte contra a mistura do santo com o profano. Quando Deus colocou o povo de Israel lá em Canaã, ele foi terminantemente categórico, que ele não aceitava aquela mistura do santo com o profano. O povo de Israel não deveria se misturar com os costumes pagãos. E eles faziam cultos de idolatria, de sacrifícios ao Deus Sol, a Deus Baal, ali nos cumes das montanhas, nos altos da terra. Então, há muitas colocações de Deus proibindo essa mistura desses cultos do paganismo com aquilo que ele estabeleceu como sagrado, os seus ensinos, as suas orientações. Não tinha nada a ver com aqueles costumes, aquela adoração dos povos ao redor do povo de Israel.
Deus proibiu. E na Bíblia, no Novo Testamento, não só o Velho Testamento, mas no Novo Testamento, lá em Coríntios, o apóstolo Paulo falou que harmonia pode haver entre o santo e o profano, entre Deus e o demônio. Então, ali, ele deixou bem claro que há uma divergência que não tem como combinar. Então Deus não aceita, tanto no Velho como no Novo Testamento, Deus procura nos proteger. Devemos amar sim todas as pessoas, indistintamente. Devemos fazer o melhor, devemos nos sacrificar por cada uma das pessoas sem preconceito algum. Isso é bíblico. Amai aqueles que vos maltratam, orai por aqueles que vos perseguem. Jesus, no Sermão da Montanha, ele deixou bem claro essa postura, essa posição dos seus seguidores na terra. No entanto, ele chamou de irmãos, ele chamou de seus familiares, lá quando estava no templo, quando ele tinha 12 anos, apenas aqueles que fazem a vontade do seu Pai que está no céu. Então, uma coisa é você chamar as pessoas de seus semelhantes e fazer o melhor por eles, mas chamá-los de irmãos, compactuar com eles, porque o mundo está se unindo dizendo que todos somos filhos do mesmo Deus. No entanto, cada um seguindo o seu caminho, acariciando as suas doutrinas, os seus conceitos, há uma discrepância enorme. E estão querendo dizer que isso é o que agrada a Deus, se unir com todos, sendo que a Bíblia terminantemente contraria esta ideia. Então nós temos ensinado isso aqui, não é um discurso do ódio, não é um ensino de preconceito, mas é o ensino da luz da palavra de Deus. Deus separa os seus daqueles que não lhe pertencem. Isso é bíblico. Em São Mateus 10, verso 34, Jesus chegou a dizer: eu vim trazer a espada e não a paz. Então, a luz e as trevas não combinam definitivamente. E aqui ele pede para nós darmos ouvido àquilo que ele tem a nos dizer, porque as coisas estão claras diante de nós. Principalmente nos dias de hoje, o Apocalipse é uma mensagem para o tempo do fim. Nós estamos vendo acontecer coisas gritantes, coisas escabrosas, escandalosas, de destaque, que você percebe que realmente no que consiste o exército de Satanás. Eu anotei aqui como a nível de recordação ou a nível de resumo do que já foi falado, eu vou aqui citar algumas coisas que eu enumerei sobre esse movimento que está fazendo com que o mundo se una. Mas antes, veja a advertência que nós já lemos, já que estamos recapitulando. Apocalipse 16, 13 e 14. Nós lemos assim. Abra a tua Bíblia lá e veja. Apocalipse 16, 13 e 14. Para o tempo do fim, olha a advertência de Deus, que é muito óbvia. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, ou seja, aos governantes no tempo do fim, a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Jesus já está para se manifestar, o grande dia do Deus Todo-Poderoso já está bem perto de acontecer, e ele está, Satanás, com seus demônios, seus anjos, está unindo os reis da terra, está indo ao encontro de todos os estadistas, os líderes do mundo, quer sejam seculares, quer sejam religiosos, para uni-los contra o exército de Deus que quer ficar do lado da orientação bíblica, do lado da palavra de Deus. O Apocalipse 17, verso 1 e 2, falando sobre o papado, que nós já explicamos, com a sua igreja, que a igreja abandonou os ensinos de Cristo, era para ter Cristo como seu esposo, Cristo como cabeça da igreja. Então, ela abandonou essa regra deixada por Jesus e se aliou ao Papa como sendo o cabeça da igreja. Então aqui Deus revela, Deus desmascara aqui no capítulo 17 de Apocalipse, verso 1 e 2, dizendo assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, ou seja, a grande prostituta, a igreja que se apostatou, se desviou, que se acha sentada sobre muitas águas. Águas é povos, multidões, são reinos do mundo. Apocalipse 17, verso 15. Agora o verso 2 diz: com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então todos
os líderes do mundo estão embriagados, estão entorpecidos com a mensagem da igreja que se apostatou e se prostituiu e abandonou Cristo como seu esposo, e agora a igreja deixa o homem que faz acordos com os reis, um homem que faz acordos com os líderes políticos do mundo. E esse homem ministra a igreja com base na visão meramente humana, com acordos com os governantes. E aqui no capítulo 17, verso 5 diz: na sua fronte dessa mulher prostituta achava-se escrito um nome, um mistério. Então, que mistério é esse? O nome é Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, veja, aqui fala que ela carrega na sua testa um nome, ou seja, é como se fosse destacado para que todo mundo possa ver que ela, essa igreja que se apostatou, ela é, na verdade, a mãe. É uma igreja que é dominante, é a igreja superior, e ela possui as filhas. Então, existem outras meretrizes que estão de mãos dadas com a mãe, estão em conformidade, em unidade com a igreja católica. É uma referência do tempo do fim. Nós estamos passando rapidamente, como eu disse, a nível de resumo, de recapitulação do que já foi falado. Recorra aos outros vídeos que são mais detalhados, já falamos isso e você ficará mais comprovado a respeito. Essa igreja agiu como um vampiro na Idade Média. Perseguiu aqueles que eram do exército de Deus, aqueles que queriam seguir a palavra de Deus, eles eram proibidos. E quando faziam, eles eram perseguidos, eles eram torturados, eles eram martirizados, eles eram mortos. Derramou o sangue desses. E aqui o Apocalipse, capítulo 17, verso 6, descreve esse fato. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, admirei-me com grande espanto. Ele ficou admirado porque ele pensou, Jesus instituiu a igreja. E agora ele vê a igreja, uma igreja dominante, junto com outras igrejas, perseguindo cristãos, derramando o sangue de cristãos. Os Césares, os imperadores de Roma, da velha Roma, eles faziam isso e era aceitável, porque eles eram pagãos. E agora vê uma igreja que se diz cristã, tomando a mesma atitude de perseguir e eliminar os servos do Altíssimo. Então, ele ficou admirado em ver Deus está mostrando o que aconteceria no futuro da igreja ao se apostatar, iria agir conforme os imperadores da velha Roma agiram. Ainda no capítulo 17, falando sobre o ajuntamento, veja o verso 13 e o 14, nós lemos assim. Apocalipse 17, 13 e 14. É do tempo do fim. Tem estes, ou seja, os governadores do mundo, tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Então, todos os governantes da terra, Apocalipse 17, 1 e 2, nós lemos, né? Eles vão se unir com o papado, que é a besta aqui, e eles vão entregar a sua autoridade, eles vão dar todo o apoio para o papado no tempo do fim. Então, foi profetizado para que nós possamos perceber o que está acontecendo, o que de antemão Deus falou para nós. O verso 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, todos eles têm um só pensamentos, e o verso 12 também deixa bem claro que todos os governantes do tempo do fim iriam tomar essa atitude de entregar o seu poder às mãos nas mãos do papado, né? Enfim, eu tenho aqui anotado esses encontros que a igreja agora tomou desde o século XIX para que realmente o mundo começasse a se unir. Adentrando o século XX, já estamos no século XXI, e cada vez mais, conforme nós lemos, os espíritos de demônios têm feito com que haja programas, encontros de estadistas, de pessoas pensantes, dos líderes da Terra, para que possa haver uma união em torno da autoridade do Papa. Então eu anotei aqui, vamos lembrar, aqui o Concílio Vaticano I foi liderado pelo Papa Pio IX e foi no ano de 1870. No Concílio Vaticano I, o que ele destacou nesse concílio? Em 1870, que o Papa é infalível.
ele declarou sobre a infalibilidade papal. Então, o que isso quer dizer para nós? Tanto que o Papa fez no passado, tudo que ele fez de perseguir, de torturar, de matar e tudo que ele faria no futuro é obra de Deus, de acordo com a visão do Papa Pio IX, nesse Concílio Vaticano I, ele deixou bem claro que o Papa não erra. Ele pode mudar sim os métodos para alcançar os fins, para fazer com que toda a Terra se una. E o que tem acontecido isso, de alteração da atitude do papado em relação à Idade Média, que era totalmente conservadora a igreja, era perseguidora, era dominadora, né? Então, a diferença de hoje, que nós vemos que é em relação à Idade Média, é que hoje o Papa está recobrando o poder. O Papa perdeu o poder na Revolução Francesa, nós já explicamos essa profecia que a Bíblia nos traz, mas agora ele está recobrando o poder e nesse processo ele tem tomado atitudes de bondade, atitudes de acolhimento e tem falado a linguagem do povo para cumprir a profecia. Espíritos e demônios estão ali criando situações para que todos possam aceitar o papado e dar a sua autoridade ao papado, que é a besta que você encontra descrita no livro do Apocalipse. Então, no ano de 1880, o Papa ele fez esse concílio, Vaticano I, e declarou que o Papa não erra, a infalibilidade papal. Enfim, agora nós temos também, no ano de 1891, o Papa Leão XIII, ele escreveu a Rerum Novarum, que é uma encíclica totalmente socialista e pede para que as pessoas participem os seus bens com os outros povos, para que as fronteiras das nações caiam por terra e que os mais ricos ajudem os mais pobres e que a propriedade privada possa servir para atender a necessidade daqueles que precisam, né? Então, não é necessariamente uma pessoa que é dono daquilo. Desde que o outro precise, a outra pessoa pode se apropriar de qualquer bem privado, de qualquer propriedade privada. Então, a Rerum Novarum, podemos dizer, foi a primeira real encíclica do Papa de cunho socialista para fazer a união de todas as nações. Então, veja, vamos ver aqui um processo de união, tanto no aspecto secular como no aspecto religioso, que o Papa, através dos seus documentos, de suas encíclicas, começou a trabalhar a nível global. No ano de 1931, 40 anos depois da Rerum Novarum, o Papa Pio XI, ele lançou a 40º ano, porque fez 40 anos da Rerum Novarum. Então ele reforçou a encíclica sobre a propriedade privada que serve para todos, né? Que deve acabar esse negócio de propriedade privada, ele reforçou isso. E em questão de moralidade, em questão de autoridade para a humanidade, isso deve caber a todos os papas. Ele deixou bem claro isso. Então isso está nas mãos do papado. Então todos os reis devem reconhecer a autoridade do Papa acima das demais autoridades civis e religiosas ao redor do mundo. Então a 40º ano de Pio IX, que é uma encíclica, né, fala nesse sentido. Aí aconteceu a Primeira Guerra Mundial, que teve como propósito, foi armado em 1914, ela eclodiu, ela surgiu e ela terminou no ano de 1918. O propósito, a fabricação dessa guerra, ela não aconteceu por acontecer. Então guerras, elas não acontecem assim por acaso. Elas são fabricadas, planejadas. E a Primeira Guerra tinha a intenção de fazer com que os povos se unissem. Tanto é que acabou a Primeira Guerra Mundial, foi instituído a Liga das Nações. Mas acontece que alguns países, entre os quais os Estados Unidos, os estadistas, o Congresso americano e outros, muitos deles não queriam se unir com as outras nações, porque isso iria ruir a sua hegemonia, o seu poderio como nação independente, que era assim as nações do passado, né? Cada uma defendia a sua fronteira, a sua independência, o seu poder militar, a sua economia, e os Estados Unidos não queria, mesmo depois da Primeira Guerra Mundial, abrir mão da sua identidade única como hegemônica na Terra. Então surgiu a segunda, ou fabricaram uma Segunda Guerra Mundial.
Então, a Segunda Guerra Mundial, a primeira terminou em 1918, a segunda começou em 1939 e terminou no ano de 1945. Agora sim, depois dessa Segunda Guerra, os Estados Unidos concordaram em fazer parte do programa. A Liga das Nações da Primeira Guerra Mundial não funcionou, mas depois da Segunda Guerra Mundial, a mesma ideia, o mesmo programa de unir todas as nações deu ênfase ali à Segunda Guerra para que eles colocassem em prática. Então eles criaram a ONU, a Organização das Nações Unidas. Os Estados Unidos passou a fazer parte da ONU e o mundo então ficou praticamente, depois da Segunda Guerra Mundial, mais avançado, deu um passo a mais no programa de se unir. Ele ficou agora não dividido em nações independentes. Agora praticamente, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou dividido apenas em dois blocos. Olhando no sentido de acordos de nações, ficou o bloco da OTAN, que são os países europeus com os Estados Unidos, e ficou o bloco do Pacto de Varsóvia com a União Soviética e os países satélites do Oriente ali. Então, os países comunistas e os países capitalistas, o mundo ficou polarizado entre essas duas visões de políticas e economia ao redor do mundo. Então, foi na verdade um avanço a Segunda Guerra Mundial para haver a união e depois disso houve o Concílio Vaticano II para avançar mais ainda. O assunto da religião, cerca de 2.000 bispos ao redor do mundo se reuniram ali no Vaticano, no ano de 1962 ao ano de 1965, e esse foi o Concílio Vaticano II. Começou com João XXIII e terminou com o Papa Paulo VI. As igrejas protestantes, que na verdade eram inimigas declaradas da Igreja Católica, passaram a ser aceitas, passaram a ser acolhidas pela Igreja Católica. A Igreja Católica, conforme nós lemos no Apocalipse capítulo 17, que é a mãe, começou a mostrar realmente que é uma mãe. Começou a acolher e chamou os protestantes de irmãos afastados, de filhos rebeldes que deveriam voltar para o seio da Igreja Mãe, e começou a ser mais dócil no seu trato com as igrejas protestantes. Então, o Concílio Vaticano II foi um avanço para a união no sentido de religiões da igreja. No ano de 1984, eu mencionei até no encontro passado, sendo que João Paulo II e o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, estavam trabalhando para a queda do comunismo, então eles se inteiraram, se aproximaram, esses dois poderes, protestantes e católicos, outrora inimigos, se avançaram mais ainda, depois do Concílio Vaticano II, e ali a nação protestante norte-americana fez uma aliança com o papado. E na revista Time, saiu na capa da revista, do ano de 1984, o título, os dois dando as mãos, né? O Ronald Reagan e João Paulo II, e o título, A Santa Aliança. Mais um avanço no cumprimento da profecia. Apocalipse 13 fala dos Estados Unidos, que é a nação protestante, em conluio com o papado. Então, deveria se cumprir a profecia, e nós estamos vendo, acompanhando a história para ver como está cumprindo o que foi predito há 2.000 anos atrás. Enfim, no ano de 1986, aconteceu o Amsterdã 86. Então, lá na capital da Holanda, se encontrou o pastor da Igreja Batista, Billy Graham, com vários pastores de diversas denominações cristãs, pentecostais, neopentecostais, evangélicas, protestantes, se reuniram, milhares dele, com o pastor Billy Graham, que organizou todo aquele evento, na primeira parte do ano de 1986. Então, ele pediu para que todos se unissem, para que todos colaborassem, para trabalharem juntos, para estabelecer a paz no mundo. E nesse mesmo ano, na cidade de Assis, posteriormente, o Papa João Paulo II, a cidade de Assis é a capital onde nasceu São Francisco de Assis. Nós vamos falar do Papa Francisco, mas só estou adiantando esse fato. Então ele se reuniu ali com cerca de 200 líderes de religiões diversas, não só do cristianismo, mas do Oriente, do Extremo Oriente, do Oriente Médio, do Extremo Oriente. Ele se reuniu ali na cidade de Assis e ele fez acordos até que Buda
No caso, Buda, a imagem do Buda estava presente ali, porque Dalai Lama estava ali na reunião entre outros religiosos e o Papa João Paulo II reverenciou a imagem de Buda, como dizendo, olha, é sagrado também, é santo, e ele reverenciou para dizer que todos devem se unir, devem jogar as suas diferenças de lado e o que importa é o amor. Então, ali, nesse gesto de se curvar, de reverenciar a imagem de Buda, e não tinha ali a imagem da cruz, mas tinha a imagem de Buda e ele reverenciou. Nesse encontro, ele fez isso, ele demonstrou, então, que ele estava disposto a avançar com o assunto do ecumenismo entre todas as religiões, não só entre os cristãos. E ele fez um acordo nesse encontro para que eles trabalhassem para silenciar aqueles que são denominados como fundamentalistas, que são, na verdade, tidos aqueles que leem a Bíblia e interpretam a Bíblia de acordo com o que está escrito. Então, para eles, isso é um veneno para o ecumenismo, isso estraga o avanço do entendimento, dos acordos, das alianças, porque se você interpreta a Bíblia como está escrito, você vai negar se misturar, conforme eu disse a princípio, você vai negar se misturar com aqueles que a Bíblia condena como sendo profanos, como sendo ímpios, como sendo amantes do erro e da perdição. Então Deus não aceita esse acochambrado das coisas, esse equilibrismo, essa aliança entre o santo e o profano. Biblicamente não. Então, sendo que a Bíblia condena isso, esses que leem a Bíblia e querem seguir isso, são acusados de fundamentalista, mas no sentido pejorativo, no sentido crítico de que isso, na verdade, é o mal, e até o Papa Francisco chega a dizer, para que você não assuste as outras religiões, para que você deixe todos à vontade, você não pode praticar o proselitismo, ou seja, convencer a pessoa a abandonar a sua fé e tomar uma decisão, no caso, ao lado da Bíblia, das Escrituras, do assim diz o Senhor. Enfim, isso aconteceu lá em 86 e o Papa Francisco ali, o Papa Francisco não, João Paulo II, ele foi até lá em Assis, no encontro onde havia tipo um estádio de futebol, milhares e milhares de pessoas, e o feiticeiro ali fez o sinal do deus Tilak na testa dele, aquele sinal que os hindus têm. Então ele reconheceu a autoridade dessa divindade, ele aceitou aquele sinal na sua testa. E ali tinha muçulmanos, ele beijou o Alcorão. O Alcorão nega a divindade de Cristo, nega a obra expiatória de Jesus, nega tudo aquilo que a Bíblia fala a respeito de Jesus. O Alcorão desfaz, mas ele beijou ali João Paulo II, como se dizendo, olha, eu respeito e também tomo esse livro como sagrado. Então, o ecumenismo está ganhando corpo mais e mais. Na encíclica de João Paulo II, de 1995, a encíclica Ut Unum Sint, ele pede para que todos sejam um. Então, ele faz um apelo veemente na encíclica para que todos deixem as suas diferenças, não se preocupe com aquilo que o outro pensa e vamos pensar naquilo que há em comum. E ali ele pede a união de todos os cristãos, de todas as igrejas. A encíclica Dies Domini, do mesmo Papa, João Paulo II, que foi do ano de 1998. Ele lançou essa encíclica pedindo para que todos se unam na guarda do domingo, porque o Apocalipse 13 fala que o papado, aquele que iria unir todos na terra, como instrumento direto de Satanás para realizar essa obra de unificação, conforme nós lemos ali no princípio, Apocalipse 16, 13 e 14, são espíritos e demônios que vão convencer os reis do mundo. Só lembrando você, nós lemos, está ali no Apocalipse, no capítulo 17 também nós lemos, que esse conglomerado do tempo do fim são demônios. Então, sendo que os demônios que estão inspirando essa união, e é o Papa que está conclamando ao mundo para que se una, então nós vemos o sinal da besta de Apocalipse 13, que é o domingo. Já explicamos que o sábado do Decálogo, o sétimo dia da semana, é o selo de Deus. Então nós já detalhamos, nós não vamos explicar esse assunto aqui, mas recorra aos vídeos anteriores para você entender bem sobre o selo de Deus, segundo a Bíblia, e o sinal da besta, segundo a Bíblia. Então, tudo está cumprindo aquilo que a Bíblia diz, principalmente nos dias de hoje. Então, nós vemos que o Papa pede no Dies Domini, nessa encíclica de 98, para que todos guardem o domingo. É o sinal que vai fazer com que todos deem as mãos, né? Aquela música antiga,
Eu sou péssimo para cantar, mas eu vou tentar cantarolar aqui uma música que a Igreja Católica muito cantava, nem sei se canta ainda hoje. Dizia assim: vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, vamos lá, sim, vamos juntos cantar. Então, é um trecho da música. Então, esse vamos dar as mãos é um chamado para o ecumenismo. Vamos todos nos unir. Então, aqui nós temos o sinal que é o Dies Domini da encíclica de João Paulo II. No ano de 1999, também teve um encontro em Assis com o João Paulo II, tá? E todas as religiões tiveram esse avanço para o ecumenismo. No ano 2009, o Papa Bento XVI, ele fez a Caritas in Veritate, ou seja, a verdade na caridade. Então fala de um amor que deve ser estendido a todas as pessoas debaixo do programa do ecumenismo. No ano 2014, o bispo anglicano Tony Blair, ele nos Estados Unidos reuniu em um auditório vários pastores evangélicos, neopentecostais, pentecostais, protestantes nominais, que não são protestantes, e porque são protestantes nominais. Porque o protestantismo, essa palavra veio a partir mesmo de Martim Lutero, a reforma protestante do século XVI. Ele colocou na porta da igreja lá de Gutenberg, lá na Alemanha, 95 teses para que todos os fiéis no encontro ali religioso da Igreja Católica pudessem ver que ele, como frade da Igreja Católica, estava mostrando os desvirtuamentos da igreja, os múltiplos desvirtuamentos que até então Martinho Lutero tinha identificado da Igreja Católica em relação à Bíblia. Então, houve muitos desvios, não era apenas a questão de justificação pela fé, muitos erros escriturísticos da parte da Igreja Católica, eles colocavam em prática, eles ensinavam. E o Martinho Lutero, ele criou o luteranismo, criou a Reforma Protestante no ano de 1517, colocando essas 95 teses, mostrando o quanto a Igreja Católica havia se desviado da palavra de Deus, havia desdenhado da palavra de Deus. E daí aqueles que foram ali na missa, na reunião especial que eles tinham que ter ali naquela ocasião, ao se depararem com aquelas 95 teses, eles ficaram chocados e descobriram realmente que aquela igreja não ensinava o que a Bíblia ensina, era inimiga da verdade. E daí surgiu o protestantismo. Por que eu estou contando esse histórico do protestantismo? Porque nessa ocasião, no ano de 2014, Tony Blair, da igreja anglicana, com os pastores evangélicos, protestantes e assim por diante, disseram que acabou o protesto. Porque agora eles haviam entendido que a Igreja Católica, na verdade, de acordo com a declaração deles ali, Tony Blair, ele discursou, eles haviam entendido que a Igreja Católica só tinha uma maneira um pouco diferente de enxergar as coisas. No entanto, desde que falava de Jesus, desde que se declara ter fé, ou desde que fala do nome Jesus e beija a Bíblia hoje diante dos protestantes, desde que toma essa atitude, a Igreja Católica, para eles, era uma igreja que estava em conformidade com o coração de Deus. Então, diante desta visão estreita das coisas, Tony Blair, ele fez todos pensarem que acabou o protesto. Os pastores presentes, eles ficaram entusiasmados, ficaram felizes. Um outro pastor, depois da fala de Tony Blair, assumiu o púlpito ali e ele incentivou todos os pastores a orarem pelo Papa, a se unirem com o Papa, se unirem com a Igreja Católica, e assim ele lançou uma projeção ali na tela, na frente de todos, e o Papa Francisco, lá do Vaticano, se revelou, dizendo que ele estava muito feliz, e ele aceitou todo aquele programa ecumênico, e assim, nós já falamos isso nos encontros anteriores, você pode encontrar tudo isso que eu estou falando no Google, pesquise esses acontecimentos na internet, está ali para comprovar o que eu estou a falar. Então, o ecumenismo começou a ganhar mais corpo e eles tiveram um propósito mais intenso de se unir com a Igreja Católica, protestantes, evangélicos, pentecostais e trabalharem em prol da paz mundial. Enfim, Tony Palmer fez isso no ano 2014. No ano de 2015, o Papa Francisco lançou a Laudato Si.
6 capítulos desta encíclica. O primeiro capítulo é dedicado a São Francisco de Assis. Inclusive, o Papa, que no nome dele, o argentino Mário Bergoglio, ele assumiu esse nome, Francisco, como Papa, porque o Papa ele é tido como o patrono da criação. Ele é, na verdade, o guardião do meio ambiente. Ele gostava muito da natureza e ele, com o seu programa, com a sua agenda de governo como Papa, ele resolveu restaurar a visão do São Francisco de Assis, e ele, então, está trabalhando na questão do meio ambiente. É por isso que ele assumiu o nome. Eu havia dito em encontros passados que ia explicar, em um dos encontros, o porquê que Mário Bergoglio resolveu ter esse nome, como Papa, Papa Francisco. Então é baseado em São Francisco de Assis, que era o guardião da natureza, defendia o meio ambiente, e na sua agenda está este papel, defender o meio ambiente. E ele diz, ele vive alegando, do jeito que São Francisco de Assis, ele não possuía nenhum bem na terra, mas ele desfrutava de todas as coisas da terra, assim ele quer colocar a raça humana sob a mesma condição. Ele quer fazer com que todos se empobreçam, aqueles que têm bens que vá distribuir para os pobres, e ele está pregando muito socialismo, conforme a Rerum Novarum, e eles têm defendido no curso do tempo a mesma ideia, distribuir para os que não têm, né? E veja, a partir de então, por causa de São Francisco de Assis, mais do que nunca, João Paulo II também já endossou muito a ideia de que a Terra é uma deidade, é um tipo de um Deus que deve ser reverenciado e deve ser cultuado, a Terra. Então, essa visão do paganismo, João Paulo II já endossou ali. O primeiro encontro, como eu disse, de diferentes credos e de grupos ambientalistas aconteceu com o Papa João Paulo II no ano de 1986, lá na cidade de Assis. Mas agora o Papa Francisco ele está avançando mais nessa causa de Francisco de Assis, e ele então tem a Terra como sendo uma deusa. E, enfim, nós temos aqui, na sequência, a outra encíclica que o Papa Francisco lançou, a encíclica Fratelli Tutti. Então, a encíclica Fratelli Tutti, a fraternidade global, é a mesma visão, empurrando as pessoas para que deem as mãos, não importa o credo, não importa o pensamento, não importa nada a respeito do que ela pensa. Desde que se ame mutuamente, é isso que importa. Você conhece aquela história, ou aquele dizer que fala, todos os caminhos levam a Roma? Então, isso aconteceu porque, na verdade, em eras passadas, o Império Romano, os imperadores haviam tido a ideia de que se fizesse vias, estradas que ligassem todas as cidades ao Império Romano, a Roma. Então, todos trabalharam fazendo vias, de acordo com a ordem dos imperadores, e as cidades do passado se encontravam em Roma. E daí o dizer, todos os caminhos levam a Roma. Mas acontece que hoje o mundo está, com base no tema do amor, estão aí se ligando a Roma. Então não importa nada as diferenças de crenças, desde que se ame. E os mandamentos de Deus não importam, as doutrinas não importam, vamos nos unir naquilo que há em comum. E eles acham que é isso o mandamento de Deus. A Bíblia, assim, é descaracterizada. O apóstolo Paulo falou sobre sermos levados a toda a roda de doutrinas, sendo levado por doutrinas de demônios. E nós deveríamos nos acautelar contra essa atividade dos demônios que faz com que todos aceitem todo tipo de doutrina. Então, as pessoas estão se ligando a Roma porque eles não estão querendo considerar as instruções, as doutrinas da Bíblia. Segundo Timóteo 3, 16 e 17 fala que toda a Bíblia nós devemos valorizar porque nós somos sintonizados com o Criador através de tudo que está escrito ali na Bíblia. As admoestações, as advertências, as doutrinas e assim por diante. Mas as pessoas estão jogando de fora as diferenças, não importa as doutrinas, o importante é nos unirmos no amor. E a propósito, o amor de Deus é com base nas Escrituras, é com base na verdade. São João 17, ali Jesus pediu para que todos possam ser uma unidade, ele orou sobre a unidade.
E ele acrescentou no capítulo 17 de São João, verso 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, que todos possam se unir, se santificando de acordo com o que está na palavra. Aí está o exército de Deus se unindo. E o exército de Satanás é descaracterizado. Então, assim, todos estão seguindo rumo a Roma. E a palavra Roma, na verdade, é o amor invertido. É o amor humano. Você troca a palavra Roma, você vai dar na palavra amor. Uma coisa é o amor verdadeiro, o amor bíblico. Outra coisa é o amor falso. É o amor do ocultismo. É o amor oculto que você, na verdade, percebe que não existe amor nenhum aí, né? É, na verdade, o amor por parte da obra dos demônios, conforme nós lemos lá em Apocalipse capítulo 16 e no capítulo 17. Enfim, o Papa, então, ele está fazendo um programa de ecumenismo. Eu marquei aqui uma coisa interessante que aconteceu no dia 25 de julho do ano de 2022. O Papa foi até o Canadá, na cidade de Edmonton, Alberta. E a Igreja Católica lá, Sagrado Coração dos Primeiros Povos, é uma igreja de indígenas. E ele se reuniu nessa igreja com vários indígenas e ficou claro que o objetivo dele era exaltar a Igreja Católica e também mostrar para o mundo o propósito da união global de todos os povos que a Igreja Católica está a promover. Então, diante da mídia, diante das câmeras de televisão, o Papa Francisco, ele rezou para um ídolo e ele se curvou para o ídolo que é muito honrado por eles, a Santa Kateri Tekakwitha. Então, essa Santa Kateri Tekakwitha, que é dos indígenas, é tido ali para eles como uma deusa que é reverenciada. Ela é a patrona ou é a auxiliar dos nativos americanos e protetora do Canadá. Então, na verdade, um encontro ali com esses povos indígenas que foi em homenagem à adoração à terra. Os adoradores da terra, eles deixaram bem claro isso, que são aqueles indígenas, eles fizeram uma apresentação para o Papa com roupas coloridas, com batidas de tambor, com dança, e eles ali exaltaram a terra naquela ocasião. Eu tenho marcado aqui que o Papa ali falou assim, citando da Laudato Si, né, que é o Cântico da Criação, a encíclica do Papa do ano 2015. Então ele citou nessa ocasião o seguinte: louvado seja o meu Senhor com todas as vossas criaturas, especialmente através do Senhor e irmão Sol. Louvado seja meu Senhor através da irmã Lua e das estrelas. Louvado seja vós, meu Senhor, e através do irmão Vento e pelo ar, nublado e sereno, e todo tipo de tempo. Então veja, esse encontro do Papa ali, nessa ocasião, ele deixou bem claro que ele estava participando de uma reunião com os índios na Igreja Católica do paganismo. E ele mesmo fez referência, ele reforçou aquela ideia de que os elementos da natureza são uma divindade. Assim, na verdade, o Papa ele nega a Bíblia como sendo um livro literal. Ele diz, o Papa confessa, principalmente João Paulo II começou com ele, e mais ainda o Papa Francisco, eles negam que o Gênesis, principalmente da criação do homem até o dilúvio, trata-se de um mito, trata-se de uma ficção que está ali só para tirarmos lições e devemos aprender com aquilo ali. Ora, se a Bíblia fala que a entrada do pecado aconteceu pela transgressão da lei de Deus, Adão e Eva desobedeceram a Deus e entrou o pecado, e a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, e através dessa atitude é que veio a morte, aí veio o plano da redenção, tudo aquilo que a Bíblia conta do princípio, da origem da terra. Se isso, de acordo com o Papa, é um mito, significa que nós podemos dar a interpretação que quisermos. E, além de dizer que é um mito, ele tem, o Papa João Paulo II, e começando com ele, e o Papa Francisco endossando mais ainda, eles têm abonado a teoria da evolução. De que através de bilhões de anos a Terra foi evoluindo, foi desenvolvendo. Então, a lei do mais forte, que a teoria defende, né,
sobre o mais fraco, né? A preservação das espécies em estado de desenvolvimento. Então, na verdade, não existiu um paraíso perfeito sem morte, conforme está ali no Gênesis. Então, a morte não é uma questão da desobediência, não é uma questão do pecado. A morte é uma consequência natural da vida, então o Papa tem defendido esses conceitos. Então, se é assim, de acordo com o Papa, a história de Jesus ter vindo morrer pelo pecado do homem para redimir o ser humano também não tem peso, não procede. Então não tem o porquê ele vir redimir a raça humana se tudo é algo natural da biodiversidade. E Jesus também defendendo que no tempo do fim será como no dilúvio, no tempo de Noé, as pessoas estavam em estado de pecado, veio o dilúvio e acabou com todos. Jesus se reportou várias vezes, no encontro passado nós falamos sobre isso, sobre o Gênesis. O Novo Testamento defende muito o livro do Gênesis, mas tudo que Jesus falou e o Apocalipse e o Novo Testamento fala, se reportando ao Gênesis como modelo, como exemplo, como lição para nós. Então, se era mito, se era fantasia, era uma ficção, o primeiro livro da Bíblia, também tudo que do Novo Testamento está a defender em relação ao Gênesis, tudo é mito, tudo é fantasia, e assim nós não devemos nos preocupar. O fato é que todos os religiosos têm a história do Gênesis, da Bíblia, como sendo mito. E esses que estão unidos com o Papa nessa declaração, nessa visão, são declarados inimigos de Deus. E aqui então nós temos esta situação, e ali então eles fizeram esse culto no dia 25 de julho com o Papa Francisco para fazer uma propaganda do ecumenismo e adorou ali conforme aqueles indígenas lá no Canadá. E foi mais, estando ainda lá no Canadá, no dia 27 de julho do ano 2022, ele foi na capital, lá na cidade de Quebec, ou é Montreal a capital, não sei, foi na cidade de Quebec, e ali ele se encontrou com o governador geral, May Simon, e o primeiro-ministro Justin Trudeau. Então você pode pesquisar no Google que você vai encontrar isso. E ali ele realizou uma reunião com os sobreviventes de uma escola indígena. E o que aconteceu nessa celebração com o governador, com o ministro, com esses sobreviventes dessa escola indígena? Apareceu ali um feiticeiro e ele realizou um cerimonial tradicional deles ali, do Círculo Sagrado dos Espíritos. Então, nesse cerimonial, o Papa Francisco presente ali, o feiticeiro é que administrou o cerimonial. Ali, então, o feiticeiro, ele pediu para que todos se unissem em honra à terra, ao fogo, ao vento e à água. E ele falou que todos devem se unir e se concentrar nesses elementos da natureza. E, de repente, todos participaram daquilo que ele estava a convocar. E olha aqui, então, eu marquei também o que ele disse na ocasião. Deixa eu ver aqui onde está. Ele disse assim: vamos abrir um círculo aqui, hoje em espírito, e desse círculo podemos visualizar um fogo sagrado. O fogo sagrado une tudo o que existe na criação. Então, para poder guiá-los nas suas decisões, o Papa, na sua decisão, e todos os estadistas do mundo, para guiá-los na sua decisão, é que eles fizeram, então, esse encontro, que é, na verdade, o círculo sagrado dos espíritos, convocando os espíritos da natureza, do fogo, da água, do vento e da terra. Então, ali ele falou essas palavras, ele acendeu em seguida uma tocha de fogo ali e disse assim: honraremos a terra, o vento, a água e o fogo. Vamos honrar o aspecto mineral, o aspecto vegetal e o aspecto humano. Então, logo em seguida, depois dessas palavras, esse feiticeiro indígena, ele fez com que todos colocassem suas mãos no coração e pediu para os quatro cantos da terra, né? Para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Pediu para que os quatro cantos, os elementos da natureza, abrissem as portas para eles, para que eles pudessem receber os espíritos da natureza, para que eles fossem guiados por esses espíritos. Então, depois que eles colocaram a mão no peito, o Papa Francisco está ali participando,
houve o toque de 4 apitos, 4 toques de apito. Então, significando a porta dos 4 ventos se abrindo para eles. E logo em seguida ele disse assim: peço à avó ocidental que nos dê acesso ao círculo sagrado dos espíritos, para que possam, para que possam estar conosco, para que possamos ser unidos e mais fortes juntos. Enfim, olha que a que ponto a Igreja Católica vai para poder dizer que todos somos filhos de Deus. Então, para conquistar a simpatia, debaixo dos holofotes, debaixo da mídia que está gravando, que está mostrando todos os cerimoniais do Papa, ele faz questão de mostrar: não deve haver preconceito de crenças, nós temos que aceitar todas as religiões, e assim ele está unindo o mundo, está indo frontalmente contra o que Deus determinou. Se você quiser confirmar algumas coisas, entre outras, que a Bíblia nos dá, leia na oportunidade Números capítulo 25, 1 a 3, Salmos 106, verso 28, 1 Coríntios 10, verso 20, Apocalipse 16, 14, Levíticos 19, 31 e Levítico capítulo 20, verso 27. Eu anotei aqui apenas algumas, dentre outros textos que falam, né, como que realmente a Bíblia, Deus condena essas atitudes, esses cultos pagãos que reconhecem os elementos da natureza, e você lê esses textos que você vai confirmar. Mas desde quando que o Papa está preocupado com isso? E os pastores que têm a Bíblia em mãos, os evangélicos neopentecostais, como Tony Blair em 2014, fizeram um acordo ali com o Papa. E eu nem mencionei também o Together 2016, né? No Together 2016 houve um novo encontro de evangélicos e fizeram um compromisso de não mais tratarem de suas diferenças religiosas. Eles procuraram se unir, deram as mãos, fizeram votos de trabalhar pela paz do mundo, de se unir debaixo da guarda do domingo, e o sinal do papado é justamente esse, que vai levar todos a se unirem. Enfim, eu gostaria de ler aqui, eu anotei, as COPs que aconteceram. As COPs, na verdade, o encontro de estadistas da ONU, que ocorre em todos os anos. No ano de 1995, houve o Pacto do Clima lá em Paris. Então, a Eco 92, desde 1986, eu repito, João Paulo II se reuniu com ambientalistas e começaram a tratar nessa direção do meio ambiente. Houve a Eco 92 e houve o Pacto do Clima em 1995 e começaram a voltar a atenção, e são espíritos de demônios, nunca esqueça isso. A Bíblia nos revela, a Bíblia nos descortina o fato que são espíritos de demônios que iriam conduzir os estadistas, os reis da terra, para trabalharem na união do mundo, na unificação global. Então, ali eles começaram a achar um tema que iria estimular o mundo para que realmente se interessasse, para que levasse a sério o assunto da união. Então, a Eco 92 reuniu vários ambientalistas tratando desse assunto, falando que as fábricas devem deixar de jogar poluentes da terra, os países mais industrializados devem distribuir a sua riqueza com os menos industrializados. Culpou o Papa os países industrializados de poluírem o ar, mas acontece que todos os países, os menos industrializados, também poluem o ar. Mas ele culpou os mais poderosos, que são os mais ricos, e fez com que eles pagassem para os mais pobres, pagassem uma multa aos mais pobres. Aí a ideia da distribuição das riquezas para nivelar todos os países, para que todos possam estar dependendo do domínio econômico e do domínio político do Papa, que ele quer fazer acontecer agora no tempo do fim. Então, o fato é que eles, desde o Acordo de Paris, em 95, eles começaram a fazer, no mesmo ano, esses encontros de estadistas da ONU para tratarem sobre uma solução para o aquecimento global. Então eu vou dizer aqui todos os COPs que aconteceram. O COP1, o primeiro COP, aconteceu em Berlim, no ano de 1995.
O segundo COP na cidade de Genebra, em 1996. O terceiro em Kyoto. Aqui em Kyoto, lá no Japão, eles fizeram o protocolo de Kyoto, ou seja, o protocolo que foi metas que a cada ano todos os países deveriam atingir essas metas para a diminuição de poluentes no ar, do dióxido de carbono. Então, esse protocolo de Kyoto, que foi no terceiro COP, que é lá do Japão, ocorreu no ano de 1997. A quarta COP foi em Buenos Aires, em 1998. A quinta, em Bonn, na Alemanha, 1999. A sexta, em Haia, Holanda, no ano 2000. A sétima, em Marrakech, Marrocos, no ano 2001. A oitava, em Delhi, na Índia, Nova Delhi, no ano 2002. Aqui depois, a nona aconteceu em Milão, no ano 2003. A décima, em Buenos Aires, 2004. A 11ª, Montreal, 2005. A 12ª, Nairobi, na África, 2006. A 13ª, em Bali, Indonésia, 2007. A 14ª, em Poznan, em 2008. A 15ª COP aconteceu em Copenhague, Dinamarca, em 2009. A COP16 em Cancún, México, 2010. A COP17 África do Sul, 2011. A COP18 em Catar, 2020. A COP19 Varsóvia, Polônia, 2013. A COP20 em Lima, no Peru, 2014. A COP26 em Glasgow, Reino Unido, 2021. A COP27 Egito, 2020, 2022. E a COP28 em Dubai, no ano passado, 2023. Interessante essas duas últimas COP. Acontece que, se você verificar, parece que em todas as encontros da ONU, que é a COP, sobre o Tratado do Clima, pouco antes eles realizam reuniões, religiosos e ambientalistas, ativistas do clima, eles realizam reuniões para preparar o terreno para ser tratado ali no encontro da COP. E com respeito à COP27 do ano 2022, eles se reuniram, eles fizeram tratados, houve um preparo todo especial e finalmente na COP27 ela se realizou lá no Egito, no cume do Sinai, onde Deus deu os 10 mandamentos. E você pergunta, o que tem a ver o assunto do meio ambiente com os 10 mandamentos? Porque o assunto do meio ambiente é o assunto que o Papa traz como mandamento para os homens. Então eles querem que os homens coloquem em prática, existem suas leis, incluindo nessas leis do meio ambiente, da preservação do clima, ou da terra, tem a guarda do domingo. Então o mandamento do Papa está ali. Então eles fizeram ali, para comparar com o mandamento de Deus, lá no cume do Egito. E ali se reuniu, então, na COP27, líderes do Islã, líderes do cristianismo, líderes judaicos, líderes do budismo, líderes da fé do hinduísmo. Então, de diversas religiões, no cume do Sinai, eles se reuniram, fizeram o seu cerimonial ali, na parte da manhã, no cume do Sinai, e eles tiveram em mãos tábuas verdes, de cor verde, e arrebentaram aquelas tábuas em sinal de protesto. Eles quebraram as tábuas que eles tinham em mãos. E ali eles fizeram uma referência a Moisés, quando ele desceu do Sinai, estava com os 10 mandamentos em mãos, com tábuas de pedra, e Moisés quebrou aquelas pedras, os mandamentos de Deus, ali no chão, porque o povo estava praticando idolatria, estava desdenhando da lei de Deus. Então Moisés, indignado, teve aquele gesto, quebrou as tábuas, e para mostrar que os ambientalistas estão indignados com os estadistas, que estão sendo negligentes, estão sendo demorados, omissos, e não estão sendo responsáveis com os tratados das COPs passadas, então eles quebraram essas tábuas verdes, que na verdade é os mandamentos do papado. Na parte da tarde, ali na COP27, os católicos, centenas e centenas de católicos, liderados por dezenas de padres, se reuniram no pé do Sinai, se ajoelharam e rezaram e pediram para que Deus fizesse justiça climática, para que levasse os estadistas da COP27 a levarem a sério
a valorizarem o tratado sobre o meio ambiente. Então, na verdade, eles não estavam falando dos mandamentos de Deus. Os mandamentos em vigor que devem ser colocados em prática são os mandamentos do Papa. A propósito, em Daniel 7:25 fala que o Papa seria aquele agente de Satanás que, além de perseguir os santos do Altíssimo, iria mudar a lei de Deus. Então, o Papa já quebrou a lei de Deus. Conquanto que na Bíblia católica e dos protestantes evangélicos, os 10 mandamentos permanecem intactos do jeito que Deus proferiu ali para o povo de Israel e para toda a humanidade, na Bíblia católica também está assim. No entanto, no catecismo romano, que é imperativo para a igreja, mais do que a Bíblia, ali está alterado o mandamento. Não existe o segundo mandamento, que proíbe a adoração de imagens e se curvar perante imagens, fabricar imagens, e não existe ali no catecismo romano, como também há uma troca da guarda do sábado, o 7º dia da semana, para o domingo. Lá está escrito no catecismo, guardai domingos e festas. Então eles já haviam quebrado os mandamentos, não é ali na COP27 ali, que eles estavam demonstrando a indignação e pedindo ali em oração aos católicos para que os estadistas considerem a lei de Deus, que na verdade para eles é a lei do Papa. E, enfim, nós tivemos essa situação ali da COP27 do ano de 2022, que aconteceu ali no Monte Sinai. E nós temos também a COP28, que aconteceu no ano passado, e foi, na verdade, do dia 30 de novembro ao dia 12 de dezembro do ano passado, que foi na cidade foi lá em Dubai. Foi lá em Dubai, enfim, o que aconteceu ali? Houve a união de grupos cristãos e igrejas desde o 1º de setembro a 4 de outubro. Então, como eu disse, antes da COP, antes do encontro em si, ambientalistas, ativistas do clima, eles sempre preparam o terreno, fazendo encontros e fazendo movimentos. Então aqui, você encontra lá no Google, que houve uma união no ano passado de cristãos e igrejas, do dia 1º de setembro ao dia 4 de outubro. Então essa união começou com uma celebração ecumênica e terminou com uma festa para São Francisco de Assis. Houve rezas e jejuns e vigílias em prol do clima, né? Pedindo justiça climática e uma oração pela paz. Então, tanto a primeira do 2027 como essa 2028, eles apertaram mais esse assunto da unidade global para que todos possam trabalhar, para que o mundo possa ter um ambiente mais agradável, e a restauração da terra está por parte deles. A propósito, os autos da terra, daqueles últimos textos que eu pedi para você na oportunidade de ler, ali você vai ver sobre os autos da terra, né? E também nós temos aqui, eu não sei se eu marquei, eu sei que existem várias partes na Bíblia que fala, por exemplo, Levítico capítulo 26, verso 30, e você também encontra lá em 1º Reis, o livro todo de 1º Reis, o livro todo de 2º Reis, o livro todo lá de 2º Crônicas. Deus várias vezes vai falar sobre a prática da idolatria dos pagãos dos passados, que escolhiam os altos da terra para fazerem os seus cultos. Da COP27 eu falei que eles foram ali, quebraram os 10 mandamentos, mas ainda na COP27, em diversas partes do mundo, ativistas do clima, eles se reuniram nas montanhas e fizeram seus protestos, e fizeram seus cerimoniais, e pediram os elementos da natureza, e clamaram para a Mãe Terra, para que a Terra possa ter tolerância para com eles. Então todo esse teatro em torno do paganismo foi realizado, né? Enfim, no dia 4 de outubro, finalmente, no ano 2023, ali se preparando para a COP28, o Papa Francisco lançou a Laudato Deum, que se concentra nos fenômenos, nos distúrbios da natureza, das catástrofes naturais. Então, a Laudato Deum é uma encíclica pequenininha, mas é para reforçar a Laudato Si, né?
Então, ali ele pede com urgência para que as pessoas, os estadistas, os líderes do mundo, pratiquem, coloquem em prática o programa sobre a preservação do meio ambiente. A Igreja Católica não tem trabalhado muito nesse sentido. Eles têm cursos especializados para educar católicos sobre a Laudato Si. Eles promovem o assunto com a Jornada Mundial da Juventude. E então tudo hoje deve se mover de nós, do nosso interesse, para as demais pessoas. E é isso que trata essas encíclicas. Você então perde o direito individual para os demais. Então, sobre a Laudato Deum, Joe Biden e John Kerry, que também são ativistas do clima, Joe Biden, que é o presidente dos Estados Unidos, eles disseram que a Laudato Deum é um documento muito poderoso e resolveram, então, dar todo o apoio possível para colocar em prática as ideias do Papa em relação a todo mundo, né? E eles disseram ainda numa declaração deles, Joe Biden falou que não se pode guardar os mandamentos de Deus se não incluirmos a natureza. Então, tudo que o Papa está falando, eles estão comprando a ideia e eles estão abraçando a causa e finalmente o domingo, que é o sinal da besta, será colocado em prática. Todos, jovens, atores, artistas, telejornais, notícias, enfim, a mídia está trabalhando em cima desse programa, é por isso que fala lá, Apocalipse 13, verso 8, toda a terra vai adorar a besta. Recentemente, o Fórum Econômico Mundial, ele pediu para que fosse implantado a lei do ecocídio, ou seja, deixar como criminoso o indivíduo ou o estadista que não leva a sério o programa do meio ambiente, conforme eles estão tratando de encontro ao encontro. Eu tenho aqui, então, sendo que o Papa é o que está encabeçando todos esses encontros, eu tenho aqui uma atitude um tanto arrogante do Papa que aconteceu no dia 25 de janeiro de 2014. Eu já mostrei tantas atitudes arrogantes da sua pretensão de estar no lugar de Deus na Terra, e ele cumprindo a profecia que coloca ele como anticristo. Nós já explicamos, já provamos como que isso funciona na pessoa do papado. Mas aqui tem um acontecimento que você pode encontrar no Google, que ocorreu no dia 25 de janeiro de 2014. Ele conduziu, o Papa Francisco, uma celebração das vésperas da solenidade da conversão de São Paulo. Então, ele concluiu a semana de oração pela unidade cristã, uma semana de oração em prol da unidade cristã. Então, nesse encontro ecumênico ali, que ocorreu no dia 25 de janeiro de 2014, a cena que você vê ali é um tanto engraçada. Você encontra ali o Papa sentado no grande trono branco, do seu lado 4 supervisores, 4 dignatários da Igreja Católica, e são do clero católico, evidentemente. Então, esses estão do lado do Papa, 2 de um lado e 2 do outro lado, e ao seu lado também está 2 querubins. Um trono branco, 4 pessoas, dignatários da igreja, e 2 querubins. E se você abrir em Apocalipse capítulo 5, verso 6, é exatamente a imagem que você vê do trono de Deus. Ele está entre 4 seres viventes e 2 querubins, e ele se assenta no trono branco, de acordo com a descrição da Bíblia sobre o trono de Deus. O Apocalipse 4, ali, 5, fala dos 4 seres viventes, mas as descrições que você encontra em outras partes da Bíblia possuem 2 querubins, né, na presença do Altíssimo lá no céu, e existem os 4 seres viventes, que está ali conforme em Apocalipse 5, verso 6. E o Papa, então, a cena dele é como se fosse uma divindade na Terra. Eu já li esse título, esse documentário, existem tantos e tantos outros, mas só para lembrar, é um só que eu vou ler entre tantos outros. É para lembrar aqui, ó, do que já foi lido. Então está no Evangelical Focus, você encontra no Google. Arquivo do Vaticano, de Leonardo de Chirico. E o título do artigo é Papa Francisco, o capelão das Nações Unidas. E o artigo diz assim: com os projetos recentes, o Papa Francisco está a deixar claro o que significa para a Igreja Católica Romana ser um sacramento no mundo,
nos domínios da política, educação e economia globais, ou seja, unir toda a humanidade em torno de si. Então veja, entre outros documentos, a ideia é unir toda a humanidade em torno de si. Não é a mesma coisa que você encontra lá em Apocalipse 13, verso 8? Então toda a terra vai adorar a besta. Eu tinha aqui também ali do Google tirado que o presidente do Congresso Judaico Mundial foi ao Vaticano pedir ao Papa como autoridade moral mundial para impor a paz na Palestina. Então, coisas recentes sobre o conflito entre Israel e o Hamas, todos estadistas, todos os líderes de todas as religiões estão indo ao encontro do Papa para pedir ele para que estabeleça a paz da terra. E ele já tem dito como que vai funcionar. Todos terão que se submeter à guarda do domingo, né, para que realmente as pessoas possam se unir de uma forma, de uma vez por todas, né? E, enfim, nós temos que entender que todo esse programa que está acontecendo, visa um plano de Satanás. E está aqui em Apocalipse capítulo 13, verso 15. Apocalipse 13, verso 15 diz assim: Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. O que nos reserva o futuro, então? A Bíblia está dizendo que, primeiro, não vai poder comprar nem vender, é através de um processo. Haverá multas, haverá perseguição, haverá zombarias, haverá críticas, haverá prisões, haverá tortura, e depois de todas as medidas tomadas pelo governo e pelas pessoas em geral, em torno da guarda do domingo, que é o programa da nova ordem mundial, então, em torno disso, aquele que for resistente, que preferir ficar de acordo com a palavra de Deus, guardando o sábado bíblico, é isso que nós temos provado, esse funcionamento dos acontecimentos finais. Então, esses resistentes, que serão tidos como os rebeldes, os provocadores da anarquia, da desordem, do desentendimento no mundo, então eles serão sentenciados à morte. Haverá uma pena de morte. E você pergunta o que tem a ver todo esse programa do paganismo que o Papa está agora fomentando, está aí desenvolvendo em questão de religião a nível global? O que tem a ver isso com a sentença de morte? O fato é que você deve entender, a história comprova, a Bíblia funciona assim, em homenagem a Deus Baal, a Deus Moloque, os pagãos, eles ofereciam sacrifícios para apaziguar a ira dessas divindades. Então, a visão do paganismo é oferecer sacrifícios humanos para que a deidade, a criação da parte de Deus, que é o sol, a lua, as estrelas, a terra, o meio ambiente, pudesse aceitar trabalhar em favor do homem. Então, o paganismo, com esse conceito, sempre praticavam o sacrifício. E o Papa agora está levando o mundo a crerem na teoria da evolução, a ficarem em conformidade com os conceitos do paganismo, e as igrejas estão aí como que vendada nos olhos, seus líderes, estão aí abraçando a causa do Papa sem perceber o que está acontecendo. Então, estão fazendo cumprir a profecia. Como que isso então funciona? Se você buscar nas literaturas védicas dos hindus, ali tem a história, por exemplo, de como que foi criada essa terra. A terra, de acordo com as literaturas dos livros sagrados dele, diz que demônios e anjos, eles fizeram a batedura do mar e ali se produziu do mar um oceano de veneno e um oceano de néctar. E Krishna, então, favorável para a criação, querendo que a criação perdurasse, ele tomou o oceano de veneno e do néctar ele fez a criação. Isso está nas literaturas dos hindus, as literaturas védicas. Então, ali fez os animais, criou o elefante Avaitara, acho que é esse um nome estranho, Avaitara, um cavalo, o Caixarava. Então, esses nomes que eles dão assim, as criações, aos animais ali, então esses
seres, um elefante, o cavalo, aí foi criado ali por Krishna. E ele fez esse ato de sacrifício em prol da criação. Enfim, mas o que que conta ali nas literaturas védicas? Você encontra ali no Evangelho dos livros do Hare Krishna, o Bhagavad Gita, Bhagavad Gita, né? Que é mencionado até por Raul Seixas, né? Nas suas músicas, o Bhagavad Gita. E ali o que que ele diz? Eu não sei se eu pronunciei certo. Você sabe, ali é o Evangelho, no capítulo 2, ali diz que houve Krishna, ele, ele viu que, ele conta a história de um rei astuto chamado Duryodhana. E ele despojou da autoridade os príncipes, os Pandavas. E esse Duryodhana, ele afastou os Pandavas da sua corte real e de repente houve um desentendimento entre os demais príncipes. Eles ficavam ou do lado de Duryodhana ou do lado dos príncipes Pandavas. E de repente se dividiu o império. Alguns ficaram do lado do Duryodhana, do rei, e outros ficaram do lado dos príncipes. Está ali no Bhagavad Gita. E o que que aconteceu então? Aconteceu que Arjuna, que é o mais fiel discípulo de Krishna, ele, ao olhar do outro lado do exército, os seus avós, os seus tios, os seus pais, seus irmãos, os seus queridos amigos, ele relutou com Krishna: olha, eu não vou batalhar a favor do rei, porque eu não quero ver meus parentes mortos. Eu quero preservar a vida deles, de forma que eu prefiro me tornar pobre do que assumir um reino com base no derramamento de sangue dos meus entes queridos. Então Krishna lhe dá a ordem, dizendo: olha, duas coisas você deve entender. Primeiro, eles estão aprisionados no erro. E se eles forem mortos, eles na verdade não serão. O corpo deles será morto, eles serão mortos em corpo. Mas o espírito irá sair dos seus corpos, irá transmigrar para um outro corpo, eles vão renascer e daí eles vão ser criados por novas famílias, com conceitos mais elevados, e essa distinção, essa diferença de pensamentos vai desaparecer, porque eles vão ser criados debaixo dos conceitos daqueles que estarão do lado de um só partido. Então, em outras palavras, você matando, você estará fazendo um bem a eles. Esse é o primeiro ponto. E o outro ponto é que você não deve desobedecer ao Senhor. E eu ordeno que você mate os opositores do rei. Então está ali, na crença védica, e acontece que os Brahmanes, que é a casta mais requintada, mais culta do hinduísmo, eles olham isso como essa história ali da criação, dessa guerra ali, a guerra chamada Kurukshetra, que é entre essas duas famílias. Então ele olha para essa guerra, os Brahmanes, eles olham para essa guerra como sendo uma ficção, e olham para tudo isso que aconteceu ali como sendo uma ficção, mas eles tiram os valores para a vida deles. Se o Senhor falou, se a batedura do oceano está ali, é uma ficção, mas se o Senhor falou, evidentemente a criatura deve obedecer. Então eles carregam essa história, os Brahmanes, os mais requintados, olhando que o que está na criação, conforme os hindus, na sua ingenuidade, acredita, é um povo mais humilde, mais iletrado ali. Então, isso na verdade deve ser descartado, mas as lições devem se tirar para colocar em prática. A Jihad do Alcorão ensina que os descrentes devem ser mortos, devem ser passados a fio de espada. E então ensina também essa diferença no Alcorão, nas literaturas dos Tripitakas budistas, dos hindus, do zoroastrismo. Todas as religiões têm seus livros reputados como sagrados e ensina que a morte deve ser praticada, o assassinato deve ser praticado se a pessoa necessita morrer. Para os cristãos, eles têm a Bíblia ali e de repente, olha, lá no Velho Testamento, que Deus ordenou para Moisés, para Josué, o povo de Israel, para entrar em Canaã e matar os inimigos, passar a fio de espada. Então, é pecado matar, mas se Deus mandou, então eles têm que obedecer. E quando olharem os cristãos, quando sair o sinal da guarda do domingo obrigatório, e todo mundo acolhendo esse sinal para se unirem, de repente os cristãos que querem seguir a Bíblia, dizer que isso é doutrinas de demônios,
que é Satanás com seus anjos que estão levando a essa união. Então, esses que fazem parte de se apegar à tradição humana, ao caminho largo, né? Eles vão dizer que esses daí são os provocadores da desordem, da guerra, e eles serão perseguidos. Será muito fácil, então, se cumprir o que nós lemos aqui de Apocalipse, capítulo 13, verso 15. Sair ao decreto de morte, porque eles ficarão convencidos de que aqueles que estão seguindo a Bíblia é que estão errados. E eles que estão seguindo a paz do mundo, eles estão certos. E Satanás vai envenenando através de um processo, pouco a pouco, a mente dessas pessoas, e assim elas estão fazendo com que o ecumenismo, o exército de Satanás, ganhe cada vez mais de ano a ano, de ano, de encontro a encontro, ganhe cada vez mais corpo. Eu não sei quantos minutos eu tenho, já estou para terminar, mas eu gostaria que você entendesse o seguinte, quando Deus falou ali no Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ele muito repetiu isso, ele está querendo mostrar para nós o que é óbvio. Talvez nem precisaríamos muito das orientações de Deus, da Bíblia, para a gente ver que, na verdade, aonde está a maioria, ali é que está o erro. A maioria pediu para que Jesus fosse crucificado, sempre a maioria que está a atrapalhar aqueles que conquistam, aqueles que progridem. Então a maioria sempre está errada e a minoria sempre está do lado certo. Não precisa muito da Bíblia. Mas se você vê lá em Mateus 7, verso 13, se não me falha a memória, nesse versículo, capítulo 7, olha ali, Jesus falou sobre a porta estreita e o caminho estreito. E também fez uma comparação com a porta larga e o caminho largo. E falou para nos acautelarmos, para tomarmos cuidado de seguir o caminho estreito, passarmos pela porta estreita. E ele falou que, de fato, são poucos os que se identificam por esse caminho. São poucos que dão ouvido ao chamado de Deus, e de repente lá em Apocalipse 18, verso 4, Deus chamando, ele fala, sai dela, povo meu. Então está até no caminho largo, e passam para o caminho estreito, renuncia às coisas do mundo e segue as orientações de Deus contidas na Bíblia. Quando percebe que estavam sendo enganados, estavam sendo iludidos, muitos estão nessa hora do tempo do fim ouvindo a voz de Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Em outras palavras, use a mente. Esse ouvido é a atenção racional. Então perceba esse movimento para entender que o que está acontecendo não é de Deus. Embora o título é união, inclusão, confraternização, aceitação, mas conforme diz o ditado, diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Quem está fazendo parte de todo esse aglomerado? Todo tipo de pessoa errada, todo tipo de pecado, todo tipo de profanação, é o caminho largo. E Jesus então lá em Mateus 7,13 falou, são poucos os que se identificam com a porta estreita ou o caminho estreito. Por outro lado, a grande massa, a maioria, vai no caminho largo, passa pela porta larga. Então, é aonde não há diferença, aonde não há mudança e as pessoas permanecem nos seus pecados. E hoje nós estamos vendo o Papa unindo todo tipo de fé, todo tipo de crença, todo tipo de pensamento, filosofia, ideia, tudo que diz respeito à religião, tudo que diz respeito ao profano, ao secular, ao sagrado, ele está misturando tudo para poder adquirir poder na terra, para dominar todas as coisas. Apocalipse 13, verso 8. No final, toda a terra vai adorar a besta. Então, aqui eu termino deixando para você refletir. Pense nisso. Porque, na verdade, quando Deus fala quem tem ouvidos, ouça, ele está respeitando o livre-arbítrio. É uma questão da pessoa colocar o raciocínio para funcionar. E assim, ela vai entender, até que com uma certa facilidade, que não é de Deus esse movimento da nova ordem mundial, esse movimento ecumênico, que todas as igrejas e todos os poderes seculares estão trabalhando na causa do domingo, que é o sinal da autoridade do Papa. Pense nisso e até o próximo encontro.